time brasileiro dominar um jogo de Mundial foi São Paulo e Barcelona, São Paulo e Milan. Fora isso, 2005 a gente já não teve um time que conseguiu encarar o Liverpool. Jogamos inteligentes para sermos os campeões, mas nosso melhor jogador foi o Rogério, caralho. Corinthians foi o Cássio, foi o craque do jogo contra o Chelsea. E por aí vai. Você vai vendo que a gente teve realmente dificuldades. Uma parte de um tempo para frente, o futebol brasileiro perdeu aquela... A gente forma mal, né? A categoria de base é uma briga. Os caras querem só os cavalão, só querem fazer treino tático. São peças que se encaixaram, cada um fazendo bem o seu papel. Desde jogadores mais técnicos, jogadores que carregavam o piano para esses técnicos jogarem. Um conjunto que foi criado por um mestre da arte de ser treinador, que exigia o jogo bonito, exigia o futebol limpo. Que o Tele, se o cara desse um pontapé, cara, saía do time. Então ele falava, jogador que joga num time do nível do São Paulo, ele tem que ter recurso. Independente da qualidade técnica dele, ele tem que ter recurso para marcar, tomar a bola do adversário, enfim. Então ele sempre primou por isso. A minha estreia na equipe principal foram 15 últimos minutos do jogo contra o Real Madrid no Ramon de Carranza, os 4-0. Primeiro que eu não acreditei que eu ia entrar, né? Era engraçado porque assim, se jogava muito, cara. Os caras não queriam sair do time. Se você pegar de 90 e tantas partidas que a gente jogou no ano, você perguntar para os caras que foram protagonistas desse ano, a maioria jogou de 80% a 90% dos jogos, cara. E não tinha, era jogo de terça, de quinta, nem ia pra seleção, voltava e jogava no dia seguinte. Era um negócio meio maluco, os caras não queriam sair. O Tele que às vezes tinha que tirar um ou outro, porque os caras não queriam sair. E a gente suportava isso fisicamente. Tá aí a importância do Turibe, do Moraci, do Altair, enfim. Era um time que se recuperava bem, estava bem condicionado, então jogava com essa frequência. E o Zete vira e mexe, tinha lá uma trombada, um negócio, ele caía, machucava, e eu aquecia e nunca entrava. E até foi engraçado esse jogo do Real Madrid, porque havia uma transmissão direta para o Brasil, né? Na época a Band fazia essa transmissão, eu estava passando esse jogo. E meu pai assistindo em casa, São Paulino do jeito que era, e ele falava, pô, o Marcos está aquecendo. Mas aí ele falou, cansei de ver isso, o Zete sentiu alguma coisa aí? Aquece e não vai jogar. Aquele frio na barriga, porque foi inesperado. Porque a gente conversava no banco, o jogo anterior foi contra o Cádiz. Teoricamente um jogo mais simples, mais fácil. E o homem acho que fez uma substituição, não fez nenhuma. Aí contra o Real, ganhando, título, pá. Alguém falou no banco, não lembro se foi o Valber, falou assim, pô, o homem podia pôr a gente pra jogar, né? E eu virei e falei assim, pô, não pôs nem contra o Cádiz, cara, vai pôr agora contra o Real Madrid. E já tinha entrado, um jogador já tinha entrado no campo, eu não me lembro. Pô, mas podia pôr pra gente jogar um pouco. Pô, foi eu falar isso, não deu 5 minutos, o Moraci me chamou. E aí, entrei no jogo, em casa, nossa, meu pai, ele vai entrar. O velho estourou champanhe quente, cara. Em casa. Pô, não tinha champanhe na geladeira, né? Estourou, foi uma festa. Então eu tive essa experiência e um jogo pelo Campeonato Paulista daquele ano. Foram esses 2 jogos, na verdade não foram 3, não foram 2 jogos. Contra o Ituano, eu joguei 90 minutos, um jogo pelo Campeonato Paulista. Que ele poupou parte do time e tinha um pessoal voltando de lesão, enfim. E fez um jogo que a gente estava classificado já. E no aquecimento, cara, porque assim, ó, passa uma história na cabeça daquele menino que tinha deixado o futebol alguns anos antes, que foi ter uma oportunidade de fazer uma avaliação no São Paulo. Aí começa a vir tudo. Aí você se vê no Japão, fazendo um aquecimento, pré-jogo de uma final de Mundial com 22 anos. E eu falei, cara, o sonho, né? Foi, pô, Deus, o sonho está sendo maior do que eu imaginava, né? E eu pensei, cara, porque eu pensava em todos esses jogos, eu tinha muita vontade de assim, eu falava, ó, a hora de você entrar, principalmente num clube grande, para você provar alguma coisa e se estabelecer, principalmente um atleta formado na casa, é o seguinte, ou você vai para guerra mesmo, ou uma briguinha não adianta muito. Então eu não queria jogar contra equipes menores. Eu vi assim, eu quero jogar com um clássico, uma final de campeonato, que ali ou vai ou racha, meu irmão. Você tem que mostrar que você está pronto. E essa era a nossa consciência. O Valdir nos preparava para isso, de Moraes. Que a gente tinha que ser diferente. Se quer jogar num clube grande, tem que ser diferente. Então tua cabeça vai comandar tudo. Esses são os momentos certos. Lógico que você vai entrar nos menores, mas os momentos certos para você provar é isso aí. Então eu tinha esse sentimento.
Pô, frio na barriga dá. Falar pra você que você não fica com, pô, caramba, eu vou enfrentar as feras. Se eu precisar entrar, eu tenho que estar muito equilibrado. Então você tem, cara, a adrenalina é louca. E eu pensei sim antes do jogo. Eu falei, puta, se precisar entrar, vai ter que ser minha hora. Eu vou ter que controlar o meu emocional e a minha inexperiência. Apesar da qualidade de estar ali, né? Você tava ali, ainda mais com o mestre, né? Tele, ele era um cara que exigente demais. Então eu sabia que eu tinha condição de entrar. Esse é o dia, o maior dia das nossas histórias, né? De todos nós, né? Eu acho que é o que marcou para todo mundo, né? Essa é a faixa que o São Paulo preparou para a gente. Porque a gente não tinha, sabe que não tinha medalha, não tinha nada lá no Mundial naquela época, né? Eram os troféus. E o São Paulo fez pra gente, que eu guardo com muito carinho aqui, campeão mundial de 1992. Essa tem um lugar especial, não só na minha casa, mas no meu coração, né? Eu não tive a história de muitos, né? Uma história, às vezes, de uma realidade social sofrida, e cada um tem a sua história, o seu percurso. Eu sou um garoto que meu pai foi policial militar, também não era, né? Trabalhou muito para poder dar um mínimo de conforto para a gente, de tentar dar educação, tudo com muito sacrifício, mas não foi essa história do garoto da favela, mas a história de um garoto São Paulino, cara, que teve seus sonhos. Eu falo, eu tive meus sonhos realizados. Eu entrei e saí do futebol realizado. Muitos me perguntam, às vezes, sobre, pô, mas você não queria ter jogado no São Paulo? Lógico que eu queria ter jogado. Lógico que eu queria ter tido no São Paulo mais oportunidades. Isso é fato. Mas se você parar para pensar, comparado ao universo do futebol, eu sou muito grato, porque mesmo não tendo conseguido ter essa oportunidade de jogar como um titular do clube, cara, eu alcancei coisas que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava. Então eu sei respeitar essa parte da vida, o destino, e falar assim, cara, você ganhou muita coisa com um diferencial no teu clube de coração.